E a transferência de Andrei para o futebol brasileiro avançou a ponto de o Vasco ter sido notificado pelo Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora falar agora sobre o Chelsea, o Andrei, o Palmeiras e agora o Vasco. A notícia dessa quarta-feira dá conta de que o Vasco foi notificado pelo Chelsea a respeito da volta do atleta ao Brasil. Por que isso acontece? Porque Palmeiras e Chelsea avançaram em relação ao empréstimo do Andrei. E o Vasco tem a preferência do retorno. E aí, para não descumprir o contrato, o Chelsea é obrigado a avisar o Vasco de que está negociando o atleta. O que o Vasco vai fazer? Vai tentar compor uma proposta que possa ultrapassar do Palmeiras. Mas, só para lembrar, se o Chelsea emprestar o Andrei para o Palmeiras, o Chelsea não resolve o seu problema, que é de colocá-lo para jogar na Libertadores da América para que ele obtenha pontuação e possa voltar à Inglaterra num futuro não tão distante com visto de trabalho, a permissão para trabalhar na Premier League. O Chelsea busca um clube brasileiro que vá disputar a Libertadores e essa competição garante uma pontuação importante. E é isso que o pessoal do Vasco, ou melhor, o pessoal do Andrei e também o Chelsea vai alegar nas negociações com o Vasco. Não podemos emprestar para vocês, senão a gente não resolve o problema, ele vai continuar sem poder atuar. O Vasco vai fazer a sua parte, vai tentar fazer uma oferta, mas diante desse cenário, o tudo leva a crer que o Andrei será anunciado muito em breve como reforço do Palmeiras, empréstimo até dezembro. Caso ele seja resgatado pelo Chelsea na metade do ano, o Palmeiras fica com 1,5 milhão de euros. Em relação ao Mundial, essa era uma das discussões. O Brasil disputa no fim de maio, início de junho, o Mundial Sub-20. O Chelsea gostaria de fazer com que o atleta estivesse em campo. Ao que parece, o Palmeiras cedeu a esse pedido. Isso ainda estava sendo debatido, mas as conversas avançaram. E aí, só para contextualizar, quando o Chelsea notifica o Vasco, ele faz isso por uma questão burocrática. Só para não correr o risco de viver, por exemplo, o que o Santos passou tempos atrás quando vendeu o Gabigol à Inter de Milão. A prioridade era do Barcelona e o Santos não comunicou ao Barcelona que estava negociando o atleta. Por isso, a FIFA decidiu punir o Santos na oportunidade em quase 20 milhões de reais. Então, para não infringir essa regra, o Chelsea notificou o Vasco, mas é de se imaginar que dificilmente o Vasco vai conseguir contratar o volante de só 18 anos de idade, um baita reforço. A grande novidade do Palmeiras envolvendo o Andrei hoje também envolve o Vasco. Aí nem foi uma informação minha, mas uma informação que foi bastante difundida durante a tarde. O Vasco foi notificado pelo Chelsea sobre as negociações com o Palmeiras. Por quê? Quando o Vasco vendeu o Andrei para o Chelsea, de fato ele colocou uma cláusula de preferência na volta, tá? Então, se o Chelsea não notificasse o Vasco, ele correria o risco de tomar um processo. Mais ou menos como o Santos tomou do Barcelona quando vendeu o Gabigol. O Gabigol tinha uma prioridade do Barcelona. O Santos vendeu para a Inter de Milão sem comunicar ao pessoal do Barcelona. O que o Barcelona fez foi a FIFA e conseguiu uma restituição de quase 20 milhões de reais. O Santos não tinha dinheiro, inclusive fez um acordo dando prioridade de outros atletas. Então, o que o Chelsea está fazendo? O Chelsea está fazendo algo protocolar. Olha, estou fechando com o Palmeiras e estou te comunicando. O Vasco, imagino que vai tentar convencer o Andrei a voltar para São Januário. Mas nem o Chelsea, nem o Andrei podem fechar esse negócio com o Vasco sob o risco dele ir para o Vasco e não conseguir a pontuação que ele precisa para ter o visto de trabalho. Essa pontuação estaria garantida jogando a Libertadores da América, só para vocês entenderem o resumo da ópera, tá? O Dial Novaes estava perguntando exatamente sobre o Andrei, tá? Eu estava explicando aqui para vocês o que rola. Deixa eu pegar mais participações dos meus amigos. A Tainara Henriques pedindo para falar sobre o Vasco. Eu acabei de comentar uma informação importante aqui. Bahia Vasco, escreve o Thiago Prata. Negociação fechada com o Palmeiras, escreve Eduardo Henrique. Vamos lá. Sobre o Andrei. Essa pergunta, inclusive, deixa eu ver a resposta da 777. Tem uma pessoa a responder. Começar por partes. Primeiro eu vou trazer a resposta do Palmeiras. Eu perguntei assim, alguma atualização sobre o Andrei? Conversas seguem ocorrendo e a negociação tem de ser boa para todo mundo. Eu falei assim, tá bom, mas o Vasco já foi notificado, né? E sinal de que vocês se acertaram com o Chelsea não está definido. Pode acreditar. Eu falei, tá bom, me dá algum bastidor? Aí a pessoa falou assim, quando houver uma definição, te conto todos os detalhes. Beleza. Então o Palmeiras
não confirma o acerto e diz que ainda tem coisas para serem definidas. O que é natural, enquanto não assina o contrato, os clubes evitam usar do otimismo, porque aí você vai, não, fechamos, aí não fecha. Aí o Anderson Barros, que é o problemático, a Leila, aquela... Então eu entendo a precaução dessa minha fonte palmeirense. Fui mandar uma mensagem para uma pessoa da 777. Tudo em ordem? Existe alguma chance de o Andrei ser contratado? Existe. Resposta chegou agora, 19h49. Existe. Estão tentando o empréstimo. Beleza. É verdade que o Vasco foi notificado pelo Chelsea sobre um acerto com o Palmeiras? Vamos ver. Tá? Mas o Vasco admite, informação importante, que está negociando com o Chelsea o empréstimo do volante, atleta que tem 18 anos de idade, foi revelado no próprio Cruz Maltino. O que tem de real do PH lateral direito do Galo ser emprestado? Está fechado com o Vasco, empréstimo até dezembro, com opção de compra, o valor já está definido. Tá? Faltam uns pequenos ajustes, mas acho improvável que o negócio não aconteça. Tá? Inclusive, o Paulo Henrique também tinha propostas do Goiás e do Necaxa, todas no mesmo modelo. Nicola, ouvi dizer que o Vasco está tentando o Coutinho, oferecendo prioridade de compra em alguns jogadores da base como parte do acordo. João Pedro Duarte. João, o Coutinho só vai topar discutir a possibilidade de voltar ao Brasil na metade do ano se ele sentir que ele vai ter pouca oportunidade lá. Se o Coutinho entender que vai ser utilizado, ele vai preferir continuar na Inglaterra, onde ganha 3,5 milhões de reais por mês. Ficou sabendo que o Dentinho foi oferecido para o Galo, Nicola? Diego, Andrei vem para o Vasco ou para o Palmeiras? A pergunta do Leonardo de Souza. Leonardo, eu vou até aproveitar e mandar uma mensagem. Uma pessoa que trabalha na 777. Boa noite. Tudo em ordem? Existe alguma chance de o Andrei ser contratado? Vamos ver o que diz a 777 em relação a essa possibilidade, porque a gente fica com os dois lados, né? Com o Palmeiras e com o Vasco. Nicola, Palmeiras, Andrei, Santos por Vasco. Isso é verdade, essas diretoria amadora são muito lentas. Gilson, o que está pegando? Só para vocês entenderem, na sexta-feira, o Andrei, no sábado, para falar a verdade, o Andrei consegue a liberação do Chelsea para voltar ao Brasil, porque ele entendia que ele iria jogar no Palmeiras. Ele tinha escolhido o Palmeiras, apesar, se bem que liberaram o Paulo Henrique, né? O Paulo fechou com o Vasco, né? Mandei mensagem para aquela pessoa da 777, perguntei assim: é verdade que o Vasco foi notificado pelo Chelsea sobre um acerto com o Palmeiras? A pessoa respondeu assim: não tinha sido notificado ainda, mas temos cláusula de preferência. Boa. Então, se vocês cobrirem a oferta e o Andrei topar, sai negócio. É isso, né? Mas vocês precisam sim do jogador, correto? Vamos ver, estou debatendo aqui com a pessoa do Vasco e da 777, para ser bem justo com vocês, tá? Ó, mais uma resposta aqui da pessoa do Vasco. Eu perguntei assim, ó, se vocês cobrirem a oferta e o Andrei topar, sai negócio, é isso? Em tese, sim. Aí eu completei, mas vocês precisam do sim do jogador, correto? Isso mesmo, do jogador e do Chelsea. Então, assim, o Vasco tem a preferência, o Vasco tem que cobrir a oferta do Palmeiras, o que não é um problema. O Palmeiras não fez uma oferta. O Palmeiras não vai pagar nada pelo empréstimo. O Palmeiras apenas assume os salários, R$1 milhão por mês, tá? E aí fica aquela cláusula que se o Andrei for devolvido ao Chelsea na metade do ano, o Palmeiras ainda embolsa €1,5 milhão. O Vasco vai cobrir essa oferta, não tem por que não cobrir. Banca o salário de R$1 milhão. O que pode pegar é que o Chelsea e o Andrei podem falar, pessoal, se o Andrei for jogar no Vasco, eu não vou conseguir a pontuação para voltar para a Inglaterra. Tá? Então é isso que pode atrapalhar o Vasco, exatamente porque o Vasco não disputa a Libertadores da América.